você que nos assiste. É com imensa alegria que nós recebemos você aqui para compartilharmos juntos da nossa lição da Escola Sabatina. Nós temos hoje conosco, para nos auxiliar nessa lição, a presença do Felipe. Que bom que você está aqui com a gente, Felipe, seja bem-vindo. E também do Rômulo, é um prazer tê-los aqui, Obrigado, viu? Então, só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br ou também por meio do Facebook, facebook.com/Curitiba, o número 7. E você também pode sempre acessar as nossas lições ou também comprá-las, tá bom? Nós vamos então começar a nossa lição através de uma oração e eu peço que o Felipe faça essa oração para a gente, por favor. Vamos lá. Senhor meu Deus, estamos gratos a Ti porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Neste momento vamos estudar um pouco sobre as missões de Paulo e eu peço que o Senhor possa, neste momento, abrir a nossa mente. Esteja conosco nesse estudo, é o que eu te peço, em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Como o Felipe já mencionou na oração, a gente vai falar novamente sobre Paulo. A semana passada a gente falou sobre Pedro, né? E como ele entendeu a mensagem de Deus, que a pregação não era só para os judeus, mas também para os gentios. E isso foi o que Paulo começou a fazer, né? Ele começou a viajar para outros lugares para transmitir essa boa nova de salvação para todas as pessoas. E ele fala aqui, o autor, sobre a importância da cidade de Antioquia, né? Ele até, de um certo momento da lição, ele compara com Jerusalém, né? Que é uma cidade assim que foi tão evangelizada, né? Que ela era uma referência na realidade naquela época. E eu gostaria, Rômulo, que você começasse a falar sobre como era esse ministério de Paulo. Aqui a lição fala que ele primeiro pregava nas sinagogas, né? E ele fala até o nome de duas sinagogas aqui, Salamina e Pafos. Então, o que ele fazia? Então, Mônica, essa lição ela é muito apropriada. Na lição 5, nós estudamos acerca de como Deus chama Paulo à razão. Paulo era uma pessoa de um coração muito sincero e tudo o que ele fazia era com o intuito de agradar a Deus. A concepção que Paulo tinha era o que eu realizo dentro da minha fé judaica, ortodoxa, que era uma linha um pouco mais acirrada, né? Paulo fazia com o desejo de agradar a Deus. Ele tem um encontro com Deus, que a gente já viu como se dá essa conversão. O desafio do apóstolo Paulo agora é fazer o inverso. Ele tem que ir para Antioquia. Puxa, mas qual que é o maior desafio? Você pregar dentro da sua casa. E Jesus ele esclarece, não há profeta sem honra, senão na sua casa. É mais desafiador você conseguir convencer as pessoas do seu convívio diário do que as pessoas que vão te ver num momento de trânsito, de passagem apenas. E quando Paulo ele é conduzido, ele e Barnabé e João Marcos, que é primo de Barnabé, para ir para Antioquia, ele não estava indo para um lugar qualquer. A parte mais interessante é que a gente está falando da Turquia, e ali a gente está falando, sabe do quê? Do berço, do centro do pensamento grego. E olha só, quando nós falamos do centro do pensamento grego, nós estamos falando de uma influência cultural muito significativa, que é o mesmo império que adentra dentro da Babilônia e derrota algumas nações e então consegue difundir a sua ideologia, a sua filosofia. E o mais interessante é que Paulo ele é criado aos pés de Gamaliel, neto de Hilel. Quem era esse camarada? Ele era a pessoa que sabia com profundidade acerca dos pensamentos e da liberdade de pensamentos. Então, quando Paulo chega lá, agora Paulo tem uma dificuldade. Qual que é? Dizer assim para as pessoas da sinagoga, olha, ontem eu era um judeu ortodoxo, praticante, zeloso, mais judaizante do que eu não há. E agora eu vim trazer para vocês aquilo que eu aprendi. Como assim você aprendeu? Pois é, quando eu estava a caminho de Damasco para realizar a minha obra, eu me deparei com Cristo dizendo, por que me persegues? Eu não perseguia Cristo, eu perseguia homens normais. E é o interessante que Cristo assume a identidade da igreja. E ali eu aprendo uma lição. Eu, quando afeto ou ofendo qualquer irmão meu, eu não estou ofendendo qualquer irmão meu. Só há uma outra passagem na Bíblia em que Deus traz essa identidade.
Sabe onde é? Quando ele diz assim, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. E a menina dos olhos de Deus era a nação de Israel. É o único momento em que Cristo agora se identifica como a igreja. E a igreja quem que é? Somos nós. E o apóstolo Paulo agora tem um desafio. Eu preciso pegar tudo aquilo que eu aprendi dentro do judaísmo e compreender. Mas para isso, o que ele deveria de fazer? Ele precisou se ausentar para um deserto da Arábia durante 3 anos. Aí vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, que ele ficou esse tempo todo estudando e refletindo sobre tudo aquilo que ele havia aprendido dentro. Se preparando, né, Rômulo? Para quê? Para poder trazer um impacto. Por que ele vai justamente aos judeus? Era necessário ele cumprir alguns requisitos obrigacionais. Ele não poderia levar propriamente a palavra aos gentios, que somos todos nós hoje, porque quem não é judeu é gentil. Sim. E qual que era a finalidade? Levando para os judeus e não havendo aceitação, então ele tinha a possibilidade de ir. Ele então ainda mantinha o privilégio que a nação de Israel teria para poder fazer o quê? Para serem exemplos, darem continuidade. E foi desafiador, porque ele encontra um grupo que aceita e um grupo que não aceita. E quem é o grupo que não aceita? O grupo que não aceita era justamente os religiosos mais importantes. Os judeus, que eram os prosélitos, pessoas de uma boa índole, de uma boa fé, né, que só não se atrelavam ao judaísmo por um fator, que era o ato da circuncisão, que eles consideravam algo muito aviltante, muito ofensivo. Só nesse quesito que eles não se tornavam judaizantes, mas a fé deles no Messias era idêntica. Sim. E eles viram na pregação do apóstolo Paulo uma enorme oportunidade de receberem a graça por meio de Cristo. Então, ele tinha um grupo de judaizantes que não concordava com o que ele estava dizendo. E agora ele encontra um grupo de gentios que se afeiçoou à pregação dele, porque eles falaram assim, puxa, a gente pode ter a mesma fé que eles têm, sem a necessidade de nos circuncidarmos. Felipe, aqui a lição ela fala sobre o relato do primeiro sermão de Paulo, que com certeza não foi o primeiro sermão dele, né? Mas foi o primeiro relatado. E aqui ele fala da Antioquia da Pisídia. O que ele diz aqui? Bom, é bastante interessante a gente pensar que quando Paulo saiu em missão, ele foi revelado, na verdade, pelo Espírito Santo para onde ele iria. E quando ele e Barnabé são revelados, eles vão para Antioquia de Pisídia. E lá, a primeira coisa que ele faz é visitar uma sinagoga. Porque essa realmente era a missão de Paulo. Sim. Então, ele foi à sinagoga e ali ele começou a falar sobre, primeiramente, como o povo de Israel foi um povo escolhido. Foi um povo eleito. E ele começou a relembrar aquela congregação de como Deus escolheu e guiou todo o povo de Israel até aquele momento. Então, depois que eles relembraram como Deus cuidou deles, ele também relembrou como Deus deu uma promessa a eles, de que um dia viria um Messias. E esse Messias, ele viria e seria um elo entre o povo de Israel e a salvação. E assim, ele chega a uma parte que mostra que, na verdade, Jesus é a missão cumprida, essa promessa cumprida, Sim. que é o Messias, né? Então, assim, ele coloca ali o que Jesus ele pode fazer. Então, ele colocou para aquela congregação de que Jesus poderia perdoar os pecados de uma forma que nem a lei de Moisés poderia fazer. Então, quando ele fez isso, algumas pessoas ficaram maravilhadas. Elas entenderam que aquilo que elas estavam esperando era realmente aquilo que aconteceu. Outras pessoas ficaram mais apreensivas em relação a isso. Como você comentou, realmente foram aquelas pessoas mais religiosas. Então, assim, quando Jesus veio e cumpriu a sua missão, Paulo, ele entendeu que, na verdade, essa era a missão a promessa que foi dada há anos e anos antes. Então, quando ele passa isso para os judeus, e ele passa que esse conhecimento é realmente o que era a missão dele, alguns ficam apreensivos, aflitos. Então, Paulo reitera e também coloca a questão do perigo da gente rejeitar essa promessa que Deus deu. É que eles estavam tão ligados às tradições que era difícil eles abrirem mão disso, né? Exato. Então, eles realmente estavam mais ligados à religião do que realmente aquilo que Deus estava pedindo deles, né? E o que mais que aconteceu ali, Rômulo? Fala pra gente. Tem uma coisa que é bem interessante quando Paulo ele vem aplicar o primeiro sermão dele.
porque ele usa o que seria, assim, uma desconstituição daquilo que eles tinham como sendo efetivamente obrigatório e o único meio pelo qual eles conseguiriam a justificação, que era a lei. Só que não tinha possibilidade do homem se justificar pela lei. Por quê? Porque a lei não trazia essa possibilidade em si de justificar o homem. Sim. Pela, vamos dizer assim, não é pela severidade, mas é pela própria natureza da lei. Porque ela, como um espelho, demonstra o tempo todo o quão sujo nós estamos. Então Paulo diz assim, olha, dentro do que eu estou falando para vocês, que são judaizantes, que são os religiosos oficiais, que é a religião oficial, eu quero dizer que vocês têm que entender a essência. E a essência aqui é o seguinte, a lei por si ela não é capaz de te salvar. Ela é um delimitador. Ela vai demonstrar para você que as suas ações têm que andar em comunhão com esses princípios e valores, mas você não tem como ser absolvido quando você negligencia. E por isso há a necessidade da eficácia do sacrifício de Cristo. Aí eles pararam e falaram assim, como assim? Aí os judeus, aquele grupo de religiosos prosélitos, homens valorosos, pessoas de um coração muito genuíno, falaram assim, esse sermão me interessa, porque eu quero fazer a vontade de Deus, mas essa lei que é trazida até nós é uma lei muito dura. Nós não conseguimos, por mais que queiramos cumprir de maneira, na sua totalidade, não conseguimos, e com isso nós nos prejudicamos. Aí eles começaram a observar, o apóstolo Paulo, esse cidadão está falando algo bem diferente. E deixa eu entender o que ele estava falando. Paulo pega o exemplo da lei e diz assim, a lei ela funciona nesse sentido aqui, de mostrar o quão distante você está de Deus. Essa é a função da lei. Puxa, e agora o que acontece? Aí ele fala assim, porém, a lei ela apontava também para um Salvador. A construção de todas as leis é para apontar para um Salvador. Aí ele falando, quem é esse Salvador? Cristo. Aí os judeus, esses prosélitos disseram assim, tá, e o que eu preciso fazer? Puxa, é simples, crer com seu coração e confessar publicamente, batizar-se para arrependimento e para a expurgação. Opa, então é isso que eu tenho que fazer? Aí os outros judeus falam assim, mas ainda vai faltar uma coisa. O quê? Eles precisam se circuncidar. Eles ainda batiam severamente nisso. E eles não conseguiam aceitar. E como eles não conseguiam aceitar, a ideia de uma não obrigatoriedade, de um cumprimento restrito à nação de Israel, agora Paulo ele começa a ser mal visto pelos seus irmãos judaizantes. E passa a ser bem visto por quem? Por esses prosélitos. E todo um contexto é montado ali, porque esses religiosos, como eles eram admirados, eles começaram a fomentar algo ruim. E a parte mais difícil é quando você tem pessoas que influenciam, você tem as pessoas influenciáveis. E a questão das influenciáveis é que elas vão utilizar aquilo que melhor agrega a elas. Então, esses religiosos, os líderes, eles traziam à comunidade algum certo tipo de benefício. Porque nós temos que lembrar que o templo em si, dentro da sua função social, atendia aos menos favorecidos. E os menos favorecidos, o que por sua vez eles faziam? Se eu não me conciliar à ideologia de quem me supra as necessidades, eu obviamente vou fazer o quê? Vou ficar desprovido de condições. E Paulo, então, quando traz uma mensagem do Evangelho, ele diz assim, olha, aqui você tem que entender uma coisa, é Cristo e ponto, acabou. Sem obrigação. E era uma coisa, até para a gente trazer para os nossos dias aqui, né? Como às vezes a gente é ligado a algumas tradições da igreja que na realidade aquilo não vai a ponto de salvação, né? E eles assim, como você falou, de uma maneira tão simples, né, de aceitar Cristo, talvez na cabeça deles, nossa, mas é só isso, depois de tudo que a gente tinha que fazer e cumprir, daí fica até simples demais na cabeça deles. Então realmente foi muito difícil nessa readaptação. Felipe, eu queria que você falasse que muitos aceitaram a palavra, né, de Paulo. E ele cita aqui um lugar que é Icônio. O que aconteceu lá? Bom, interessante que assim, Paulo ele sempre levava uma mensagem que divergia as pessoas. Sim. Então, esse tema de você levar Cristo como Jesus como Cristo, como Messias, realmente dividia as pessoas. Então, assim, quando ele saiu de Antioquia e foi para Icônio, lá ele fez a mesma coisa que era a missão dele, que era pregar nas sinagogas. E a questão é que ali houve um conflito muito grande em Icônio. E nessa cidade em específica, houve uma conspiração para que Paulo deixasse a cidade.
Então Paulo ele teve que fugir, na verdade, dessa cidade para que ele tivesse a sua integridade mantida. Sim. Então, quando você vê que existem lugares que aceitam mais e lugares que aceitam menos, você entende o porquê que tudo isso aconteceu, da questão da circuncisão, de você ser judaizante ou não, de você ser um gentil ou não. Tudo isso influenciava. Então, sim, Paulo ele não perdeu a esperança. E na lição de quarta-feira fala exatamente isso, de que ele queria levar a mensagem dele para os judeus também. Então, apesar dele ser um anunciante para os gentios, ele sempre levava a sua mensagem para os gentios. É bem interessante, porque quando a gente olha para João Marcos, que foi acompanhando o seu tio Barnabé e o apóstolo Paulo, ele, quando vislumbrou entre umas nuvens de pensamento que existia a possibilidade dele ser, nessa missão, perseguido, ele falou, opa, não vou. De maneira alguma, não estou disponível a isso não. Vou voltar para os meus e continuar falando sem pôr em risco a minha integridade física. Exato. Sem ter que gerar receio à minha segurança. Então ele volta. E é interessante que quando a gente fala de missão, a gente fala de uma ação que deve de ser realizada para um fim e um propósito específico. Qual que foi a missão a mim confiada? Qual que foi a missão confiada a você, Felipe? Qual que foi a missão confiada a você, Mônica? A você que está participando conosco, assistindo. Qual é a nossa missão? A nossa missão hoje é representar a Cristo dentro da sua natureza. Como assim? Porque quando nós olhamos para as pessoas, em 2 Reis, nós vamos nos deparar com um profeta que ele, sem se declarar profeta, ele é visto como um homem de Deus que passava todas as vezes quando ia caminho do templo, e uma família reconhece nele pelo seu comportamento. E ela faz para ele o quê? Um quarto, coloca uma estrutura para poder abrigá-lo, porque ele ia para Jerusalém, ele ia em adoração a Deus. E nós não devemos... O último recurso, na verdade, que nós deveríamos de usar, sabe qual que é, Mônica? Sabe qual que é, Felipe? A palavra. As pessoas devem de olhar para nós... O exemplo fala mais alto, né? Muito mais. E Cristo nos chamou justamente para essa finalidade. Cristo nos instituiu com uma única finalidade. João, capítulo 14. Permanecermos nele. Se eu permanecer no Senhor, é impossível, não existe a menor das possibilidades de que nós não produzamos o fruto. Mas esse fruto não sou eu nos meus esforços. É Ele que anula em mim a vontade que eu tenho para o pecado e produz então em mim aquilo que é para a louvor e a honra e glória dele. Então, qual que é a função da igreja hoje? Viver em comunhão com Cristo. E a pregação falada é apenas uma consequência, porque a pregação falada é uma narrativa da sua vivência. Sim. Pega a construção do sermão do apóstolo Paulo. Quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele tinha toda uma teoria construída. Agora, quando ele se relaciona com Jesus, ele muda a construção. Agora ele começa a falar de relacionamento. E nós somos convidados por Cristo a cumprir uma única coisa: relacionarmos-nos com Ele, permanecermos nele. E será automático. E olha o que acontece em Listra e Derbe. O apóstolo Paulo chega junto com Barnabé e o que acontece? Eles realizam um milagre. Eu queria, Felipe, que você relembrasse esse milagre. O que eles fizeram? Então eles chegaram, depois que saíram de Icônio, chegaram em Listra e Derbe. Ali em Listra tinha um coxo. E esse coxo, ele era um coxo de nascença. Então todos conheciam ele como uma pessoa que não tinha mais a oportunidade de andar. Sim. Então quando Paulo chegou ali e ele viu aquela situação, e ele disse que em nome de Jesus ele poderia curar, e curou, as pessoas elas ficaram maravilhadas e elas se lembraram daquilo que elas tinham como memórias de ensinamentos. De que havia uma história de que 2 deuses vieram ali e eles foram abrigados em uma casa e eles fizeram sinais e prodígios ali. E ali essas pessoas que abrigaram eles tiveram a sua casa transformada em um templo. E essas pessoas foram transformadas em sacerdotes. Essa era uma história que estava no imaginário grego, que foi aplicada a Paulo e Barnabé. Nesse momento, as pessoas entenderam que Barnabé e Paulo eram deuses. Então eles associaram a figura que eles tinham, a figura grega que eles tinham,
algumas versões trazem Júpiter e Marte, ou também Zeus e Hermes, sendo Zeus o principal deus e Hermes o seu porta-voz. Então, assim como Paulo falava, ele foi colocado como Hermes, o seu porta-voz, e Barnabé, Zeus. Então, assim, as pessoas elas queriam adorá-los, né? exato, com sacrifícios, com oferendas. E Paulo e Barnabé, eles queriam colocar para o povo que eles eram pessoas, assim como todos eles. Então, assim, eles estavam tentando amenizar os ânimos ali, aquele ânimo de festa, que eles estavam felizes por receber deuses ali. Contudo, outros judeus que entenderam a situação, eles tentaram amenizar a situação, só que isso virou do avesso, porque agora aqueles que queriam adorar já não queriam mais adorar, eles queriam agora punir de alguma forma esses dois, porque eles já não eram deuses, Sim. porque eles eram humanos. E então, assim, esse conflito fez com que eles agora tivessem que fugir. A questão é que eles conseguiram apedrejar Paulo. E Paulo, ele foi atingido de tal forma que as pessoas achavam que ele estava morto. Sim. Então, assim, eles foram para Derbe e depois eles retornaram para continuar a pregação do Evangelho. Então, Paulo, ele sabia, ele estava muito consciente dos riscos, assim como João Marcos. Ele também estava consciente dos riscos e daquilo que ele deveria sofrer para poder pregar o Evangelho. Tem uma parte que é bem interessante, é como o apóstolo Paulo lida com essa adoração. Sim. E nós conseguimos contextualizar isso nos dias atuais. E eu não vou me referir às igrejas evangélicas com os seus líderes ou os seus nomeados líderes ou estrelas, vamos dizer assim, evangélicas gospel, que merecem todo o crédito. Vamos falar de nós hoje. Quem estamos instituindo como Deus na nossa vida, digno de adoração e merecimento? Às vezes, nós nos limitamos a não estar dentro das atividades da nossa igreja ou dentro de uma determinada programação, porque quem vai realizar a ministração daquela liturgia não é a pessoa com a qual eu já criei uma afinidade. Sim. Eu atribuo o meu direito de ir à igreja ou o direito de Deus receber o meu culto a uma pessoa em específico. Não, Deus só tem direito ao meu culto se quem pregar for o pastor fulano de tal, ou se quem cantar, eu só canto se for fulana de tal. E eu digo isso não é em termos de liderados, eu estou falando em termos de congregação em si. E em termos de congregação, nós temos que rever os nossos valores e os nossos conceitos. Porque se é Deus o digno de culto e adoração, independente de quem esteja lá, eu estou ali para prestar a honra que é só devida ao Senhor. A pessoa está lá só como um porta-voz, né? Apenas. E infelizmente, nós precisamos expurgar isso do nosso coração. Precisamos rejeitar veementemente isso no nosso coração. E entender que as pessoas são tão humanas quanto qualquer outra, são tão falhas quanto qualquer outra. Quando Paulo apresentou a sua humanidade, Barnabé apresenta a sua humanidade, eles já fizeram o quê? Não quero saber, capaz, criaram um avesso, um repúdio. E quando nós lidamos com alguém na igreja que está à frente de algum cargo, quando nos deparamos com alguma falha dele, o que nós fazemos? E já não quero mais. Sim, já não serve mais, infelizmente, nós precisamos expurgar isso. Esse exemplo que Paulo viveu aqui, nós temos que viver isso nos nossos dias. A nossa missão é viver uma vida inconstante com o Senhor Jesus. É respirar o ar que Jesus respira. Eu tenho que emprestar os meus olhos, emprestar os meus lábios, emprestar as minhas mãos, emprestar os meus pés, emprestar a Cristo o meu pensamento. Por isso o apóstolo Paulo, no seu último momento, ele diz assim, olha, ofereço a minha vida em libação, em sacrifício ao Senhor. A vida que eu estou vivendo hoje, eu não vivo mais para mim. E se eu estou vivendo ela, é apenas com o objetivo de adorar aquele que me chamou. E é uma coisa importante também a gente lembrar, né, Rômulo, que a gente nunca pode tomar glória para nós mesmos, porque tudo aquilo que o homem realiza é porque Deus está atuando através dele. E isso é uma coisa que ele lembrou muito bem. Ele podia até ter recebido a glória, ser aclamado, não sei o que né, o povo da cidade podia, mas ele fez questão de dizer que não vinha dele, que ele era um ser humano como os outros, né? A gente já chegou no final aqui do que a gente tinha para contemplar na nossa lição, e eu queria começar com você, Felipe. O que você gostaria de dizer para aqueles que nos ouvem, que marcou mais para você pessoalmente o estudo dessa semana?
bem exatamente nesse capítulo 14, no finalzinho, Paulo fala que é necessário que nós soframos para pregar o Evangelho. E eu entendo que isso não é o preço, mas é uma oportunidade que a gente tem. Porque quando a gente prega e a gente fala do Evangelho, existe a possibilidade da gente ser, de alguma forma, controvertido ou que exista um conflito. E que aquilo que outras pessoas passaram, às vezes não é nada comparado ao nosso sofrimento. Então, assim, às vezes quando você tem um conflito no seu trabalho, no seu ambiente familiar, enfim, por causa de você pregar o Evangelho, isso é uma coisa que outras pessoas já passaram. E quando a gente vê o exemplo de Paulo e tudo que ele passou na sua primeira missão, na sua primeira jornada, a gente vê, nossa, Paulo realmente estava preparado e ele estava cheio do Espírito Santo, porque isso não, de nenhuma forma, minimizava a vontade dele de falar de Cristo, de como Cristo era o Messias. Não foi um empecilho para ele, né? Exatamente. E para você, Rômulo? Para mim, o que me chama a atenção é a abnegação de dois homens que poderiam viver dentro dos seus mundos, embora tendo contemplado e recebido a graça, não se dispor a irem fazer aquilo que Deus lhes estava chamando e convidando. Quando a gente vai para o livro de Isaías, nós vemos um aclame de Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós. O apóstolo Paulo diz: quem deu crédito à pregação do Senhor? Não há quem pregue. Isaías fala a mesma coisa. Então nós hoje, eu percebi dentro dessa lição que devemos de estar disponíveis a Deus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e a ser um bom filho. Essa é a sua missão. A ser um bom pai, essa é a sua missão. A ser um bom marido, essa é a sua missão. A ser um bom funcionário, essa é a sua missão. Às vezes nós contextualizamos a missão como sendo algo de você ir a outras nações ou ir a outros povos. E o maior desafio que Jesus fez com os seus discípulos inicialmente, sabe qual foi, Mônica? Ide a Jerusalém. Ficar em Jerusalém, pregar em Jerusalém, depois em Samaria, Judéia e os confins da terra. E quem era Jerusalém? A Bíblia diz que Jerusalém é aquela cidade que Jesus, quando vai se aproximando dela, olha e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas e mata todos os que eu a ti envio, queria eu fazer com vocês como a galinha faz aos seus pintainhos, trazer debaixo das asas. E nós temos o maior dos desafios, é ser o filho que Jesus sonhou para os nossos pais, é ser o marido que Jesus sonhou para as nossas esposas, é ser o pai que Jesus sonhou para os nossos filhos, é sermos o irmão que ele desejou no coração que fôssemos, o melhor cidadão. Esse é o projeto dele para a nossa vida. E foi isso que eu entendi quando eu li. Eu falei: Senhor, eu só posso dizer para o Senhor, sou fraco, sou débil, limitado, mas eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Primeiro para os nossos, né? Primeiro para os nossos, né? Eu queria terminar aqui com uma citação que diz o seguinte: durante a vida de Cristo na Terra, ele tinha buscado fazer com que os judeus abandonassem a sua exclusividade. Em todos os seus esforços missionários, Paulo e Barnabé procuravam seguir o exemplo de Cristo, com sacrifício voluntário e trabalho fiel em prol das pessoas. Então aqui é uma citação muito clara para nós, que aquilo que eles fizeram foi exclusivamente imitar aquilo que Jesus fez, né? E que ele seja o nosso exemplo maior. Que a gente possa cada dia estar tão próximo dele que as nossas atitudes, as nossas ações, muito mais do que nossas palavras, como você falou, Rômulo, sejam realmente semelhantes àquilo que Jesus fez aqui. Amém. Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição e eu gostaria então de terminar com a palavra de oração e peço que o Rômulo faça essa oração para nós, por favor. Oremos. Senhor Deus, o que podemos trazer a Ti? Davi diz que nós não temos como agradecer ao Senhor por todos os benefícios a nós gerados. Mas o que nós queremos agora é apresentar para Ti as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos braços, o nosso ser, para que de alguma maneira o Senhor possa nos usar para o propósito maior de que é levar ao Senhor as outras pessoas. Nos ensina, Senhor, a Te representar e opera através de nós o Teu bom querer e o Teu bom efetuar, que alcancemos, Senhor, a estatura do varão perfeito que o Senhor deseja que venhamos estar. Deus, nos dê sensibilidades à Sua voz e coragem
mais do que tudo, para renunciar o eu e cumprir o teu ide. Pai, que todos que estão ouvindo e vão ser ouvintes, Senhor, desta palavra, possam ser alcançados pelo Senhor e que tenham as suas vidas transformadas. Pedimos o teu Santo Espírito e que nos dê um sábado ainda repleto das tuas bênçãos. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Nós agradecemos muito a tua participação conosco no estudo dessa lição. Lembrando que você também pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.